Bem-vindo, bem-vinda, senhores e senhoras, ao segundo melhor canal do Fluminense aqui do YouTube, perdendo para todos os outros. Eu sou o Wallace e vou falar sobre o pós-jogo desse jogo contra o Caxias do Sul. Acho que poderia ter sido melhor, mas passamos. É isso que importa. Deus, né, planejando tudo e é só deixar tudo com ele. Ele faz o que é certo para todo mundo. Então vamos lá. 101º gol de Germancano, classificação, e é isso que eu vou falar. Mas antes eu peço aí, né, humildemente, que você deixe o seu like, que você comente o que achou do jogo, você me siga, ative o sininho aí para saber, né, quando eu estiver postando algum vídeo. E vamos lá! Então vamos aí às análises. Primeiramente, vamos observar a pontuação. Né? Eu acho que teve, né, um jogador que se destacou muito mal nessa partida, que foi o Kevin Serna, né? Nota para ele aqui 6.7, apesar dele ter feito algumas jogadas boas, né? Ter chegado ali ao quase gol por duas vezes, ele desperdiçou por duas vezes chances claras que a gente não teria passado esse sufoco no final, né? Ajudou defensivamente, mas foi bem abaixo da média do time. Outro jogador que, apesar de eu gostar muito, hoje teve um destaque positivo, mas também teve um destaque negativo, foi o Martinelli. O Martinelli, em alguns momentos, acabou deixando a desejar no momento de um passe, né, errando uns passes, errando a força do passe a mais ou a menos. E falando de força a mais ou a menos, eu gostei muito do Fuentes, essa nota de 7.1. Ao mesmo tempo, eu acho que poderia ter sido melhor, né, mas ao mesmo tempo acho que foi justo esse 7.1. Né, ele chegou com muita liberdade várias vezes ali de fundo, mas na hora de cruzamento, quando ele tinha que cruzar um pouco mais baixo, ele cruzava alto demais. Quando ele tinha que cruzar rasteiro, ele cruzava média altura. Quando ele tinha que cruzar média altura, às vezes ele cruzava rasteiro. Nesse momento, ele acabou errando em alguns pontos, mas nada que prejudicasse o resultado da partida. Né? Um jogador que, comparado com o jogo contra o Bangu, foi muito melhor. Né? Gostei nessa partida da dupla Freitas e Fuentes. Né? O Freitas colocou muitas bolas sendo lançadas para Canóbio, para Gabriel Fuentes, né? Justamente nesse corredor aqui, ó. Nesse corredor aqui. Esse corredorzinho aqui, ó, fácil para Canóbio e Fuentes, e depois o Paulo Baia conseguiu ali também aproveitar aquele lado quando entrou. Né? E foram justamente, né, os dois gols que saíram foram justamente por aqui. Né? Um passe do Canóbio e um passe do João Ares, que acho que não, né, acabou não sendo dado para ele, não está aparecendo o símbolozinho aqui da assistência, pelo menos no SofaScore. Né? No gol, o Fábio teve e salvou, né, o que seria o primeiro gol segundos antes, mas ali ele estava batido já, acabou não conseguindo tirar o gol. John Ares, acho que ele poderia ter sido melhor se ele tivesse ido mais para o meio. Ele ficou muito lateralizado. Vocês vão ver daqui a pouco como ele ficou mais lateralizado comparado com o que ele vem tendo de média, né, de hitmap comparado aos jogos anteriores do Campeonato Carioca. Né? Ele ficou muito mais, né, ali ao lado do Kevin Serna, ao lado do Guga. Acho que se ele tivesse ido mais para o lado esquerdo, junto com o Canóbio e com o Fuentes, talvez as jogadas teriam sido mais bem trabalhadas, porque na minha concepção virou um corredor aquele lado esquerdo ali. E aí, né, outros jogadores eu não vou focar muito, né, o Guga eu acho que jogou muito bem, o Inácio eu acho que jogou muito bem, né, Canóbio, pô, excelente partida do Canóbio. Esse jogo, ele calou minha boca. Eu acho que ele, né, quando ele vai muito para a linha de fundo, ele acaba sendo um cemitério de jogadas, ele acaba perdendo a bola, acaba a bola indo para a linha de fundo, ele acaba indo para a lateral, ele acaba a jogada na linha de fundo não flui. E dessa vez ele conseguiu se não vou usar a palavra perfeito, né, porque pela nota ali não é 10, mas tipo assim, ele soube a hora de esperar. Então ele tá pegando o estilo de jogo do Mano. E o Fluminense, eu vou dizer para você, o lance do segundo gol foi muito dinizismo ainda. Né? Então o Fluminense ainda tem essa característica ali com o John Ares, com o Martinelli, o Fuentes ele soube trabalhar muito bem o toque-toque, né, o Cano. Então o dinizismo ainda está ali um pouco nesse DNA. Tá menor? Tá, mas na hora que precisa ser o dinizismo, eles conseguem ainda executar isso de uma forma muito boa. E o que falar de Germancano? Eu achava que ele ia fazer 2 gols e fez 2 gols. Né?
Então, se eu tivesse apostado, muito provavelmente eu teria ganho alguma graninha aí. Mas, vamos lá. Outras coisas aí, quantidade de passes 465 e um percentual que é menor do que o Fluminense vem tendo nos últimos jogos. Será que isso é fator local, né? Fator campo? Não sei, mas a média do Fluminense é um pouco maior, 90, 91, 92. Esse 88 é um pouco abaixo. Você tem aí 58 passes errados, menos do que teve o Caxias, né? Mas o percentual de erro do Caxias também foi menor. A gente teve 16 finalizações, 8 para fora, né? Uma delas que por pouco o Ares não faz um gol, né? Nenhuma na trave, apesar deles terem tido uma na trave, né? O goleiro defendeu 6 vezes e 2 foram bloqueadas, né? Um pênalti, 8 escanteios, né? Se eu tivesse apostado em 10 escanteios aí, acima de 9,5 também teria acertado, né? Total de defesas 5, 6 desarmes, o Fluminense desarmou muito bem, 12, o Hércules entrou desarmando muito bem, né? Ele entrou com um gás novo e eu acho que é esse o caminho, sabe? Eu acho que é esse o caminho, eu acho que Otávio e Hércules se encaixaram muito bem, né? Acredito que um 4-4-2 nesse Fluminense iria se moldar muito bem, né? Com a vinda com a volta do Ganso, um 4-3-3, Canóbio na esquerda, o Ares na direita, mas sem o Ganso, acho que um 4-4-2 seria bom, né? Vamos continuando então, trouxe aqui para vocês alguns lances importantes, né? E aí, falando em lances, eu gostaria que vocês observassem que o lateral esquerdo foi uma avenida para o Fluminense. E se o Fluminense tivesse aproveitado mais essa lateral esquerda, teria saído mais gols. Até os lances de quase gol do Fluminense foram também pela lateral esquerda. Então, começando aqui, por esse minuto 17, eu não capturei o frame inteiro, não capturei o frame inteiro, mas se você observar, aberto, né, perfeitamente aberto, e essa bola vai para ele. Depois, com 19 minutos, você tem toda essa avenida aqui, nenhum ponta segurando a jogada. Wallace, mas ele estava na linha de... Ele estava na parte defensiva do campo ainda. Sim, mas não davam o combate mesmo ali no meio do campo. Tinha horas que ele subia um pouco, mas o máximo que ele subiu a linha defensiva, o Caxias, era até o meio de campo. Isso dificultou um pouco as entradas do Fluminense na área, mas ainda assim surgiram muitas chances claríssimas de gol que o Fluminense acabou desperdiçando. Talvez se fosse, por exemplo, um John Ares no lugar do Serna, com certeza teria sido gol, se fosse talvez um Cano e tal, mas na minha concepção aconteceu da forma que tinha que acontecer, Deus guiando sempre, e é isso. E aqui o lance do gol, né? Tinha acabado de ter uma reclamação de um lance do Cano, mas aí tem uma roubada de bola aqui, né? E olha o espaço enorme aqui, e tem muito jogador concentrado, e novamente, que vocês observam, olha a avenida aqui, cara, você tem uma avenida aqui, né? E aí a gente tem a roubada de bola, essa bola, né, é entregue para o Canóbio, e você tem aqui, tem até uma linha que me ajuda a fazer o desenho, você tem toda esse espaço aí. E, cara, do outro lado, quando o Ares ele caía para a direita, ele era muito marcado. O Ares na esquerda ele tinha uma liberdade incrível. Eu acho que se o Keno entra nesse jogo, o Keno ia pintar e bordar, né? E aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Eles estão nessa mesma região, mas nenhum deles tentou dar o combate aqui para dificultar a vida do Canóbio. Ele teve a liberdade de tocar aqui para o Ares ter uma condição perfeita de dar em um único passe a bola em condição precisa para o Germancano fazer o 100º gol dele. Aqui foi o 100º gol dele. Beleza. E aí aqui, já é segundo tempo, novamente, a avenida. O Fuentes ele recebe uma bola, né? E aqui está o Serna, Kevin Serna. Ele vai receber essa bola e ele vai perder um lance incrível. Não sei se eu chego a pegar. O Fuentes ele toca essa bola para o Canóbio manda essa bola para o Kevin Serna, e o Kevin Serna perde um gol incrível, que ele domina a bola e chuta de direito, né? Que foi aqui, ele tem esse espaço todo aqui, esse cara, ele vai atrapalhar a jogada para cá, mas é o mesmo lugar onde o goleiro estava. Então se ele pega e chuta e o goleiro defende aqui, nessa região, se o goleiro defende, beleza, se a bola bate na trave, beleza, mas ele pega, chuta de primeira e a bola sobe pra caramba, né? E olha que ele tem um espaço todo,
né? E mesmo, pô, não tem condição de chutar. Se ele dá um toquinho para a direita e o Cano chuta, é gol ali. Era gol certo. Né? E aí, você tem um outro lance aqui, pouco tempo depois, né, que o Kevin Serna perde um outro gol também. Mas aqui é o lance da jogada do gol. Né? Eu acho que esse gol foi muito a lá Diniz, cara. Esse foi um golaço. Né? Canóbio tabela com o Martinelli. Né? E aqui você tem até agora que um jogador, ele atrapalha um pouco o Canóbio a jogar. Mas ele também está um pouco preocupado com a possibilidade de fazer pênalti, já que você tem um jogador que está próximo à área. Né? Então o Canóbio toca a bola para o Martinelli e corre para receber, e o Martinelli, né, de primeira toca, o Canóbio consegue chegar na linha de fundo e tá aqui, ó, o nosso brabo. Ele pega e vem numa posição mais aberta possível para conseguir chutar de frente pro gol, não de lado. Né? Aqui ele ainda está de lado, aqui ele ainda está vendo. Ele está vendo, né, está observando e está vendo a movimentação do Canóbio e o Martinelli. Martinelli, ele vira o corpo. Ele recebe essa bola, vira o corpo para ver se teria alguma condição de tocar para o John Arias, para alguém à frente. Não tinha. Esse cara iria conseguir tirar essa bola, ou pelo menos tirar a condição de chute do John Arias, né? Se ele virasse aqui para o Kevin Serna, já tinha um cara que talvez chegaria lá também. Então a melhor opção era realmente aqui, no Canóbio, aqui na esquerda. E aí, foi ali que saiu o gol. Ele chega na linha de fundo, o Canos aqui pega e chuta de esquerda, fazendo o 101º gol dele. Né? Vou fazer até uma logo assim, ó, para o 100º gol, e aqui foi o 101º, né? Mas isso daí deveria ser trabalho do pessoal do Fluminense. E aí, vamos lá. Vamos abrir o heatmap dos nossos queridos jogadores aqui. Já mancando abrindo primeiro. Né? Então, isso é o que a gente espera de um jogador matador, um atacante. Né? Eu, pessoalmente, não quero que o Germancano fique voltando muito. É aqui que eu gosto dele. Eu gosto desse cara, né? Porque, tipo assim, eu lembro do Thiago Neves. O Thiago Neves, ele pegava a bola e a primeira falta dele, geralmente, não acertava. Se ele tivesse uma segunda falta, já era mais precisa. Cara, na terceira era gol. Então, tipo assim, o pessoal que jogava contra o Fluminense quando o Thiago Neves estava com a bola, evitava fazer falta próximo da área. E com o Germancano é mais ou menos isso que eu sinto. Tipo assim, quando a bola chega nele e ele chuta, ele tá calibrando o pé dele, tá calibrando força, tá calibrando precisão, porque vamos imaginar que cada bola, cada campo é um campo, cada posição, cada fisiologia um dia tá diferente do outro. Então ele tá calibrando. Então, primeiro chute, segundo chute, terceiro chute, depois todos os outros vão encaixando. Às vezes o primeiro chute já tá encaixado, às vezes não. Então, eu acho interessantíssimo a questão dele sair chutando, justamente por conta dele estar calibrando, né, o gol. E aí, como eu comentei, olha o mapa. Mesmo sem saber como seria, mesmo sem ter visto, eu já sei como é que seria. Porque o Gabriel Fuentes, ele todo o tempo estava na linha ofensiva. Né? E ele estava aqui, ó, muito ofensivamente na parte esquerda, né? O Canóbio, mas também para o meio, né? Acredito. Estava bem aqui posicionado, mas para o meio. Ele voltou pouco, não precisou muita coisa. E aí, se tu pega Canóbio, se tu pega Fuentes, se tu faz uma tabela com o John Arias, igual teve a tabela ali para sair o primeiro gol, teria saído mais gols. Mas o John Arias, ele ficou mais presente, ó, do lado direito. E era justamente onde ele estava sendo muito marcado. Né? E aí tu pega o Kevin Serna. Muita concentração do lado direito? Sim, mas ele teve que voltar mais do que o Canóbio voltava. Eles estavam atacando mais pela direita, e aí você poderia, por exemplo, deixar algum outro jogador ali, marcando junto com o Kevin Serna Guga, talvez ali o Hércules. Né? O Martinelli ficou ajudando na marcação muito aqui, né? Mas perambulando pelo campo todo, o Otávio mais na meiuca também. Cadê o Otávio? Mais na meiuca também, apesar de eles, aqui na posição, aqui no desenho tático, eles estarem assim, mas Martinelli e Otávio ficaram perambulando no campo todo. Então, se você observar, vamos comparar o Serna. Uma concentração aqui.
justamente foi onde saiu o gol e foi justamente onde, né, Guga e Serna saíram, porque estavam cansados. Canobi voltou pouco ao ataque. Né? Tem essa marcação aqui, mas se tu comparar o Serna que está vermelho, o dele está laranja. O ataque deles era, né, pela esquerda deles, e o nosso ataque era pela esquerda também. Então a gente deveria ter feito o que para melhorar um pouco a condição de fazer mais gols? Trazer esse Ares para tabelar mais pela esquerda. Né? E talvez colocar, né, o Serna, trazer ele mais para trás ainda, para dificultar o ataque deles, ou talvez colocar um outro jogador mais defensivo ali na posição. Que foi bem, né, o Mano Menezes quando trocou o Serna pelo Hércules. Né? E aí o Fluminense conseguiu ganhar o meio campo, conseguiu até inclusive gerar ataque com Hércules, contra-ataque. Né? Só que aí quando, né, o Kevin Serna sai, o John Arias ele vai ali para a ponta direita. Eu acho, na minha concepção, que o Arias deveria ter continuado ainda no meio, em vez de ter ido na direita, e você colocar 4 jogadores no meio, né? E o Arias poder perambular pelo lado esquerdo também. Né? E aí quando ele foi para a direita, ele estava muito marcado na direita. Ele estava muito marcado na direita. Né? Vamos ver esse Cleison aqui. Vamos ver o Kelvin. Ó, o Kelvin, ele basicamente ficou o tempo inteiro marcando aqui, mas olha também, ele se concentrou muito do outro lado, né, no ataque. Agora vamos ver o Roney. Né? Roney ele subia muito e deixava um buraco. Como é que um lateral ocupa mais o espaço de ataque do Fluminense do que a própria defesa? Então ele subia muito e deixava esse buraco enorme na linha defensiva. Então é isso, senhores. Esse foi o pós-jogo com o Fluminense Domina. Eu sou o Wallace e espero ter você aqui comigo